tarde. Vamos fazer o convite à minha amiga Fernanda Zambuja, minha convidada de hoje. Ela que é educadora física, professora de educação física, maravilhosa, que cuida de várias mulheres. Vou fazer o convite. Oi, Fernanda. Oi, Ju, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, querida. Tá aparecendo direito? Tem uma sombra aqui, assim mesmo? Não, Não, tô te tá. vendo direito. Você tá me vendo direito? Tá me ouvindo direito? Sim, tá tudo certinho. Ah. E aí, como é que você tá? Quanto tempo? É verdade. Inclusive, trouxe até uma surpresinha aqui para você. Ah, não. Foto. Só falar um pouquinho, né, para o pessoal que está entrando aí. A Edna, minha aluna, Claudinha, Ian, meus alunos aí presentes. Essa Ai, é que a Ju, ótimo. gente. Bem-vindos. Bem-vindos. Ai, que foto é essa que eu tô totalmente diferente? Então, eu e a Ju nos conhecemos há quantos anos? Deixa eu ver, 24 anos atrás? Por aí. Eu É, estava com 15 anos quando fiz a minha viagem para Disney, né? E a Ju estava na excursão. E aí eu trouxe a foto aqui, olha nós aí, ó. olha, gente. Ai, eu adorei. Me manda. Eu vou Que mandar. legal. Saudade, gente. Saudade dessa época. Época maravilhosa, né? Viagem excelente, muito boa. Boas recordações dessa viagem. Viajou com a Mara Maravilha, gente. Nem Você faz. lembra? Eu Lembro. fiz amizade Vários com ela. babados da Mara Maravilha. Gente, ela conversava muito comigo. Era tão bom. Ela era ótima. Ah, que legal. E pra Pois gente, né, naquela época, é, adolescente, nossa, a Mara Maravilha tá com a gente na excursão. exatamente. Foi uma festa. A gente tem uma artista no meio da nossa excursão. Foi muito bom. Aliás, ela tava gravando um programa, não estava? Acho que era férias dela na Disney, ela estava gravando um programa lá. Não lembro disso, não. Parece que ela estava gravando, era isso mesmo. Tava com o produtor, todo mundo lá, tinha a equipe dela lá fazendo a produção. Bem, aí nós crescemos, viramos adultas, as contas chegaram e a gente se profissionalizou. Estamos aqui, acabou a Isso, época de Disney. E aí eu é queria verdade. ouvir de você, Fernanda, um pouquinho da sua trajetória profissional, como é que foi, se reencontrou nas redes sociais, aliás, né, várias pessoas se reencontraram É e verdade. foi descobrindo, né, uma psicóloga, que é o meu caso, outra isso, formou educação física, e outra fisioterapeuta. E eu tô chamando justamente amigas antigas. E a última live que eu fiz foi com uma amiga minha de infância, Uhum, que eu sempre falo, não tinha nem memória quando eu conhecia ela, porque eu já cresci com ela. E aí ela se formou em nutrição, agora você. E uhum. aí eu queria também saber um pouco dessa jornada, da sua história profissional. Conta um Vamos lá, pouquinho pra então. gente. Assim, a minha primeira faculdade não foi educação física, né? Eu tentei para comunicação e meu grande sonho era cobrir uma Olimpíadas. Eu achava o máximo isso. E aí eu não passei, né, para comunicação. Aí o meu pai falou assim: mas poxa, você gosta tanto de esporte, por que que você não vai ser professora de educação física? Tinha, assim, muito dessa coisa na infância de brincar, de ser professora, né? Mas não tinha me dado estalo até o meu pai me falar isso. E aí
a segunda tentativa foi para educação física, e aí eu passei, né, para a UFRJ, cursei lá e desde. Assim, eu já entrei na faculdade pensando muito em trabalhar na parte da saúde, não com preparação de atletas, não preparação física, mas para a saúde. Tanto que eu sempre quis fazer a prova para entrar para o SARA, para o Hospital SARA, porque o meu sonho era trabalhar com pessoas com portadores de necessidades especiais, né? Os deficientes físicos e tal. Só que eu lembro que assim que eu entrei na faculdade, abriram vagas, mas aí não dava, né? Você tinha que estar com pelo menos um ano de formada para poder concorrer. E aí depois, o tempo foi passando e nunca mais eu me envolvi com a prova do SARA. Mas nesse meio caminho eu entrei em projeto social. Aí eu participei de um projeto que teve aqui na ilha durante muito tempo, que é o Projeto Afim, que era de natação inclusiva para portadores de necessidades especiais. Então eu trabalhei nesse projeto durante 3 anos. E aí depois eu fui para outros projetos, sempre trabalhando com esse público, né? Ou idoso, ou portador de necessidades especiais. E aí fui galgando esse caminho aí até entrar para o SUS, né? Que eu fiquei durante 9 anos numa unidade básica de saúde aqui na Ilha do Governador. E aí foi assim o meu grande achado na educação física. Ali eu falei, é isso mesmo que eu quero para mim, né? Tratar o movimento como parte da saúde, né? Olhar para isso não pelo lado da estética, mas pelo lado da saúde e do bem-estar. Nesse meio do caminho também, eu encontrei uma outra formação. Eu estou terminando esse ano a minha formação em biodança, né? Eu estou acompanhando, muito bom. Que é uma outra terapêutica, né? Envolvendo o movimento e a música, né? E é maravilhosa, estou apaixonada. Eu falo que existe uma Fernanda antes da biodança e uma Fernanda depois da biodança, assim como existe uma Fernanda antes da terapia e depois da terapia. Eu faço terapia já há 5 anos. Maravilha. Um grande achado aí também. E, então é isso, Ju. Assim, minha grande paixão realmente é o movimento. Gosto muito. E sempre busco estar fazendo essa conexão. Engraçado que quando eu li o assunto o tema da live, né? Corpo, mente, e aí eu pensei assim, poxa, não quero mais que a gente separe isso, né? Corpo e mente, né? É uma coisa só, é uma estrutura só. E eu até abri aqui num resumo que eu fiz uns dias desses, que fala justamente um escritor chamado Damásio, você deve conhecer, que ele é neurocientista. Qual o nome? Damásio. Ah, sim. E aí ele fala assim, ele defende uma mente integrada, onde todos os seus processos seriam resultado de atividades que são fragmentadas no cérebro, mas que não tem como distinguir uma parte específica. Todas estão interligadas, né? Então, achei isso interessante. Eu abri justamente hoje, no dia da live, nesse resumo. Ao acaso mesmo, tá? Eu peguei um caderno aqui que eu gosto de escrever e me abri nessa parte. Estava falando justamente da mente integrada. Muito bom, maravilhoso. E assim, qual é a minha proposta? Eu queria primeiro saber se o vento está incomodando. Eu sou calorenta pra caramba, eu sempre ando com o vento no meu rosto. Assim. Tá incomodando alguma coisa? O som? A imagem? Eu também estou com o ventilador ligado aqui. Aí eu não sei, o pessoal que estiver aí assistindo está gerando algum ruído, alguma coisa? Só um minutinho, que eu vou só... Fala, Moniquinha, tudo bem? Isso, melhorou um pouquinho por causa do barulho. Tava me incomodando, tava preocupada. Será que é o meu, Zula? É o meu, será?
Não, melhorou bastante, ó. Estão falando que tá bom o som, tá ótimo. Ai, que bom, gente, que eu fico preocupada. Então, tá bom. Eu sou calorenta, mas também dá para segurar um pouquinho. Então, eu tô com uma proposta desde o ano passado, porque o que que acontece? Eu me formei, eu sempre busquei autoconhecimento, autoajuda, sempre fiz terapia, gosto muito dessa área e fui para a área de psicologia, aquela coisa mesmo de se conhecer. Que todo mundo fala, ah, você faz psicologia para você, mas é verdade, a gente faz mais pra gente. A gente se trabalha e a gente oferece ao outro. E, inclusive, eu acredito nesse tipo de psicologia. Numa psicologia que a pessoa, ela se trabalha. Ela tem que estar... Não é que ela tenha que estar bem, porque eu acho que ninguém está bem 100%. Nunca, mas é uma coisa que a gente aplica na gente, a gente percebe o resultado na nossa vida e a gente pode oferecer isso com mais autenticidade. Então, eu me formei. Eu entrei para a faculdade jovem, assim, com 17 aninhos, me formei na PUC, e aí eu continuei seguindo pós e fiz a formação em terapia familiar, em gestalt terapia e fiz em psicossomática, porque eu sempre acreditei nessa integração corpo, alma e espírito, que agora a psicologia está podendo abrir também para o espiritual. Porque Sim, antes a gente era muito dicotômico, né? Desde Descartes, aquela coisa de ou é o corpo ou é o espírito, ou é a mente. a mente. E, Uhum. de- e depois disso, né, das mudanças, a gente voltou a se integrar, porque, na verdade, a medicina oriental, que para mim é a medicina Sim, que é tradicional mais para mim não antiga, é a de milenar. hoje, não é essa medicina farmacológica, a Sim, medicina realmente, que eu considero tradicional, são as terapias alternativas, inverteu, né? E agora é que a terapia alternativa, né? Não tem nada. não tem nada, é natural, a gente é natural, a nossa natureza. A gente se desconectou da nossa natureza. Então eu voltei a tudo isso. Agora a psicologia está abrindo o campo para a espiritualidade. Já ouvi psiquiatras falando para pacientes meus: você tem uma religião, você busca a sua espiritualidade, coisa que a gente não falava antigamente. Outro dia, uma pediatra do meu filho falou: não, Deus cura, não, Deus vai resolver. Eu falei: gente, a medicina está se abrindo para isso. E também a gente tá percebendo cada vez mais a importância da mente nos cuidados com o corpo. Né? No caso da psicologia, lá na época de Freud era neurologista, e ele percebeu que tinham pessoas que chegavam no consultório dele com problemas físicos, clínicos, até de cegueira, de paralisias, né? Eram coisas realmente físicas, reais. A pessoa realmente não estava enxergando, não estava andando. E ele fazia os tratamentos tradicionais, entre aspas, e ele não conseguia perceber melhor Resultado. avanço. E aí ele descobriu o inconsciente. E descobriu que por trás daqueles sintomas tinha uma gama de informações que vinham da mente e jogavam para o corpo. E assim a psicossomática. Então, eu acredito muito que não tem como uma pessoa ser só corpo ou só mente. Com Então, certeza. assim, eu já vinha, desde quando eu me formei, muito incomodada com algumas coisas. Por exemplo, a ideia de que a psicologia é bobeira, é frescura, é desnecessário, é É coisa de coisa de gente maluco, doida, né? É coisa é gente de gente doida. doida. E eu sempre digo que a pessoa que realmente atravessou o espelho doido, entre aspas, que eu não suporto esse termo, né? Ele nem procura psicologia, ele não consegue nem procurar a terapia. Ele acredita com tanta veemência naquilo que ele está vivendo, ele já não tem mais um senso crítico da realidade, que ele não vai procurar terapia. Geralmente são os familiares que vão procurar para ele. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você consegue
perceber que você está precisando de terapia, você já não é louco. Então já Exato. quebra esse paradigma, esse É verdade. preconceito. E outra coisa, aquela famosa frase, de médico e louco todo mundo tem um pouco. Se você conviver com alguém, você vai ver que é o que o Caetano sempre falava, de perto ninguém é normal e não é mesmo. Estamos Eu longe acho disso. longe disso. Então, primeira coisa que me incomodou foi esse estigma do psicólogo é maluco, também já ouvi isso milhares de vezes. Todas as vezes que eu falava que eu era psicóloga, eu ouvia sempre duas coisas. Então, você é maluca, ou então, ai meu Deus do céu, você vai começar a me analisar. Não é? É, e a gente é muito voltado para esses rótulos, né, Ju? Você, psicóloga, escuta isso. Eu, professora de educação física, escuto, ah, você não está sarada? Ou então começa a conversar comigo, ah, você pode me passar uma série? Então, É, é muitas coisas, né? Ou então, quando é nutricionista, ah, ué, você vai comer isso? Ah, me passa uma dieta. Como se é, você fosse a sua profissão, né? Você é exatamente. encaixada nessa caixinha e ali você fica, né? Com esse rótulo. E não é isso, né? Não é isso mesmo. E aí, isso era a primeira coisa que me incomodava. E a outra coisa que me incomodava é que quando a pessoa finalmente aderia à terapia, e via realmente a mudança, porque eu acho que quem realmente entra num processo terapêutico, de fato, tem um bom vínculo com o terapeuta, se identifica com. Aí, ó, também o filósofo. Filósofo falando que tem aquele estigma que filósofo é maconheiro, né? Também é. Ai, tá viajando, tem que fumar maconha para ser filósofo. Então, são É, vários estigmas, né? com certeza. E aí, isso era um estigma que me incomodava. E aí, quando finalmente a pessoa aderia à terapia, Hum. ela às vezes muito dissociava muito do corpo também. Então, assim, também ficava tudo muito emocional, emocional. É sempre uma coisa assim, ou é 8 ou 80. Eu acho que quando a medicina finalmente abriu para psicologia, agora também é tudo emocional, há estresse. É tudo um conjunto. É tudo É, um conjunto. na verdade a gente tem uma tendência, né, a viver nos extremos, né? A gente É, está nos extremos. E a gente esquece que quando a gente está num extremo, a gente não vê a outra ponta. Fica muito distante você ver a outra ponta, né? Por isso que sempre o exatamente. caminho do meio é o ideal, porque no caminho do meio você consegue olhar para um lado e para o outro, você tem uma estrada que você consegue ter um domínio maior, né? É. E Então, isso tem a ver com a medicina tradicional, que vem lá do budismo, do zen budismo, do hinduísmo. mas eu acho que isso é um reflexo da nossa sociedade, né? A gente tem muito essa coisa de querer a pílula mágica, a fórmula mágica. Acontece muito isso na área da educação física, que esse exercício é o ideal para, né? Essa É. atividade é a melhor atividade. É a moda, né? Tudo é. Hoje, se você não faz CrossFit, você não vai ficar sarado. É. Ai, E a gente esquece que somos indivíduos diferentes. Né? O que é bom para você provavelmente não seja bom para mim. E aí, nós, como exatamente. profissionais da saúde, antes de tudo, eu gosto, assim, eu aprendi muito no SUS, muito, muito. E isso foi Ah, o SUS é maravilhoso. uma prática, assim, que ficou tatuada em mim. Se você não conhecer o indivíduo, como que você vai prescrever qualquer coisa para ele? Porque não Uhum. existe você querer colocar todo mundo na mesma caixinha. Isso não dá. Então, assim, imagina, cheguei na clínica, né? E aí eu queria, com as minhas ideias, né, de atividade física, disse que lá acorda mais cedo e vai caminhar e tal. Mas espera aí, qual é a história da Dona Maria? Dona Maria, né, tem tantos filhos, acorda 4 horas da manhã para ir trabalhar, porque ela tem que deixar o almoço pronto, porque a filha cuida do mais novo, então o almoço já fica pronto para ela dar para a criança, entendeu?
Eu vou falar para essa mulher, em vez de acordar às 4, acordar às 3 para ela malhar? Sabe? Não tem Exatamente. cabimento. Então, assim, é, infelizmente, assim, falando de profissional da saúde para profissional da saúde, ainda Uhum. vemos muitos profissionais de saúde querendo colocar todo mundo no mesmo balaio, Exatamente. sem Exatamente. escutar o outro, sem escutar o outro. E assim, vejo, já tive contato, eu trabalhava numa equipe que era uma equipe multidisciplinar, né? Então tinha psicólogo, tinha nutricionista, fisioterapeuta e assistente social. E a gente tinha alguns embates justamente por isso, porque a psicologia queria ver só um aspecto, né? A assistente Exatamente. social via só o outro aspecto. E aí eu sempre trazia que a grande questão é que nós não fomos formados para trabalhar multi. A gente foi formado para trabalhar cada um no seu quadrado. A gente, Uhum. na faculdade, assim, eu não tive, pelo menos, esse olhar ampliado. Não sei como é que está agora, né? Mas na minha formação não tinha essa coisa de olhar de forma ampla e trabalhar todo mundo junto, porque você consegue ver o indivíduo de forma ampla. O indivíduo não é um músculo. Quando eu estou ali cuidando da pessoa, ele não é um bíceps, um tríceps, um abdômen. Não, ele é o João, que tem família, que tem tantos anos, que passou por histórias assim, assado, vivencia isso no seu dia a dia, né? Então, acho muito importante a gente trazer a história do indivíduo para qualquer tipo de atendimento. Eu, Fernando, sou apaixonada pelo SUS. Excluindo a questão política, que hoje em dia tudo é política. Se eu falo que eu sou apaixonada pelo SUS, eu sou esquerdopata. Mas eu sou apaixonada pelo SUS e usei muito o SUS e realmente esse trabalho deles é brilhante. E eu pude ver, assim, nessa formação que eu fiz na UF, então eu tive numa faculdade federal e a gente tinha, eu fiz com enfermeiros. Gente, o meu inglês está muito ruim, então estou segurando aqui, tá? Se tiver algum problema, vocês me falam. E aí eu tive formação com enfermeiros, então, assim, é uma psicóloga, vários psicólogos, com formação com enfermeiros, a gente fez estágio com médicos, e a gente falava muito de interdisciplinaridade, de multidisciplinaridade. É a mesma coisa, não adianta você passar uma dieta se você não entender a história da pessoa. A pessoa, às vezes, não está em condição de comprar chia e E pão sabe, ela integral. sei lá, e linhaça, e. Não, ela vai até comer menos, mas ela vai ter que comer o arroz, o feijão, o ovo, o frango, Que é entendeu? possível para ela, né? O que é possível para ela. A terapia também. De repente ela não vai ter condição de fazer uma terapia a longo prazo. Ela não vai ter condição, porque é a lei da sobrevivência. Se ela fizer, de repente, a terapia, ela não vai poder pagar a luz, sabe? Ela não vai poder fazer o mercado. A atividade física, ela não tem, às vezes, nem tempo para fazer uma atividade física. Ou então ela vai ter tempo de fazer uma atividade física, mas ela não vai ter, não vai poder comprar, não vai poder ir para uma academia boa, entre aspas, toda vestida de Nike, de Adidas, com tênis, sei lá, de R$ 1.000, É por sabe? isso que eu gosto de sempre lembrar que é muito fácil a gente culpabilizar um indivíduo, né? É, Vamos dizer no caso do obeso, né? Ah, ele é gordo porque ele quer, né? Ele é gordo porque ele não faz dieta. Ele é gordo, culpabilizar o indivíduo. A gente faz muito isso. E profissional da saúde também faz muito isso. E eu sempre muito, falo, a culpa não é só do indivíduo. A culpa é de uma sociedade. Porque o exatamente. cara que não tem dinheiro para se alimentar bem, por que ele não tem dinheiro? Porque não é bem remunerado ou porque está desempregado. Isso é um problema social, é econômico. Aí eu vou falar para o cara acordar mais cedo. Como que ele vai acordar mais cedo se ele precisa pegar no trabalho
às 6 da manhã, só que o transporte público é uma porcaria, uma merda. Aí ele tem que acordar 2, 3 horas antes para poder chegar no trabalho dele. Porque ele Não, vai e, pegar um trem lotado, ônibus lotado. Então aí você vai falar que o problema é só do indivíduo? Ou não, isso e é um aí, problema social? às vezes, ela pega 3 conduções para chegar em casa, um trem lotado, um BRT lotado, um ônibus lotado, chega em casa morta, e aí tem que ver se o filho fez o dever de casa, tem que fazer jantar para todo mundo. E quando ela finalmente pode tomar um banho e deitar para acordar às 4 da manhã no dia seguinte, ela vai ter cabeça, ela vai ter corpo para fazer uma atividade física. E aí, cadê a qualidade de vida da pessoa? Já foi para o espaço. Então, Exatamente. eu fiz agora, eu consegui fazer um curso de perito judiciário, e aí eu vou trabalhar com coisas da justiça. E aí a professora falou uma coisa que é muito real. Ela falou assim, às vezes a pessoa não realmente não tem nem tempo de pensar em problema para elaborar em terapia, porque ela está com coisas muito reais mesmo. Não é que quem leve problema para terapia não está levando questões reais para si, mas eu estou falando de questões práticas mesmo. De fato, ela não tem o que comer. De fato, ela literalmente vende o almoço para comer o jantar, sabe? Literalmente, ela tira da boca dela para dar para o filho. Então, e a gente, esse é o povo brasileiro, é a realidade da maioria. Então, eu acho que os profissionais da área de saúde têm que abrir a cabeça para isso. Por isso que eu gosto muito do SUS, com todas as dificuldades dele. E aí, foi o que eu estava falando. Então, o meu primeiro incômodo era isso, era poder incutir a psicologia no social. Porque também tem isso, a psicologia é coisa de rico, eu não tenho tempo para psicologia. Não Não tem é. dinheiro. Tempo. Uhum. Não tenho tempo, não tenho dinheiro. E a psicologia, ela faz parte da nossa vida sem que a gente nem perceba. Aí foi a Sim. segunda coisa que eu quis cortar. A segundo estereótipo. Primeiro é essa coisa de que psicologia não serve para nada e é coisa de maluco. E a segunda é isso, que tá, mas a psicologia não está no meu dia a dia. E aí eu resolvi fazer uma série de lives, cada Uhum. época, né, cada semana, com um profissional diferente, para mostrar que a psicologia está em tudo. A psicologia está, inclusive, nessa questão social, porque existe a psicologia social, existe a psicologia das comunidades, a psicologia comunitária, existe a Comunitário. psicologia institucional, existe a psicologia jurídica, ela, sem uma cabeça saudável, a gente não consegue fazer absolutamente nada, né? E também, obviamente, sem o corpo saudável, a gente também não consegue fazer nada. Então, eu Sim. fiz esse convite para você, para perguntar para você se você percebe né, na biodança, nos seus clientes, nas pessoas que você atende, essa modificação em termos assim de autocuidado, de autoestima, e se você percebe no prático, no dia a dia, essa junção da importância de você cuidar do corpo. Eu tiro por mim, quando eu passo a cuidar mais do meu corpo, melhora a minha mente. E quando a minha mente está melhor, eu consigo ter mais disposição também para cuidar do corpo. É uma coisa só, uma coisa integrada, não tem como. Eu Sim. mesma falo para paciente que está com o processo de depressão para caminhar, nem que seja 20 minutos por dia. Que Ele está bom em saber disso. isso para todos. Assim, a pessoa já está com psiquiatra, já está com medicamento, já está em terapia, está seguindo a terapia, está fluindo na terapia, mas é uma depressão já cronificada, é uma coisa que eu vejo que a pessoa está desconectada de si, do corpo ainda, está faltando serotonina ali, mesmo com medicamento, vai caminhar no sol. Vamos pegar uma vitamina D, Exato. vamos movimentar esse corpo. Ai, mas eu estou deprimido. Como é que essa mulher quer que eu caminhe deprimido? Ela não entende o que é depressão? Sim, eu entendo. Não estou falando para você fazer uma maratona. Não estou falando para você subir a Pedra da Gávea.
Estou falando para você pelo menos 3 vezes por semana, caminhar 20 minutinhos e me contar na próxima sessão como é que você se sentiu. Só isso que eu estou pedindo, um dia de cada vez, um passo de cada vez. Então eu E isso percebo é essa real, né? Porque tem liberação, justamente, tem todo um processo fisiológico que acontece quando você começa a se movimentar. E aí, isso. eu sempre falo isso para os meus alunos, para os meus clientes, que eles têm que buscar prazer na atividade. Então, Sim. assim, não existe atividade certa. Ah, qual é a melhor atividade para depressão? Né? Uhum. Não existe a melhor atividade para depressão. O que existe é a atividade que esse deprimido gosta de fazer. Qual é o mínimo que ele Sim. gosta? Então, de repente, o mínimo vai ser ele escutar uma música e se movimentar com aquela música. De repente, você Uhum. consegue dar a ele uma música que ele goste, né? E aí ele começa a se movimentar. Pode ser uma caminhada na rua, no quarteirão dele, né? Ele pode Uhum. caminhar, de repente levar o neto, né, para andar de bicicleta, para ir na Uhum. pracinha. Isso é um movimento, né? Isso é atividade física, que é diferente do exercício físico, né? O exercício é uma coisa que tem um protocolo, é o profissional de educação física que determina, mas atividade física é qualquer movimento. Então, você dançar, você subir e descer uma escada, você brincar com seu neto, ir caminhar numa ciclovia, isso é atividade física, né? E é o que você falou. Eu sempre oriento os meus alunos. Primeiro, eu sempre pergunto, a primeira coisa assim que ele chega, como você está? Que isso Uhum. é muito importante, né? Não adianta nada eu ter um planejamento de aula para aquele dia, para aquela pessoa, e quando ele chega, ele me traz uma situação que eu sei que não vai conectar para ele fazer aquela série que eu planejei para ele, né? Sim. Então, às vezes a pessoa chega, Fernanda, hoje eu não dormi bem. Então, aí eu já Uhum. tenho que mudar ali alguma coisa, porque eu sei que aquela série ela não vai conseguir realizar. Então, a primeira coisa é essa, perguntar como a pessoa está. Né? E eu sempre incentivo os meus alunos a fazerem coisas que eles tenham prazer, porque isso ajuda muito na aderência a qualquer atividade física. Então, Uhum. buscar o prazer. Porque, infelizmente, na nossa sociedade ainda temos um outro rótulo, que é o de sofrer para conseguir as coisas, né? Ou aquela atividade física que você não sentiu dor, ela não fez efeito, né? Quem nunca escutou isso? Foi para uma Eu aula, sabe que sim. eu não estou sentindo nada, então não está fazendo efeito. Ou então está Até toda hoje eu pego quebrada no outro assim. dia, aí agora isso vai me resolver. Ela me quebrou toda, agora ela vai me resolver. E a gente tem muito isso, né? A gente tem uma dificuldade enorme de viver no prazer. Muita dificuldade. Né? E assim, eu tenho aprendido muito isso com a biodança. Porque a biodança, ela traz justamente as vivências de prazer à tona. Ela não vai em cima da sua fragilidade. Ela vai em cima da sua potência. Ai, Então, que Rolando, lindo. que é o criador da biodança, ele fala que as pessoas não precisam mais retraumatizar, não precisam voltar àquelas vivências traumáticas ou reafirmar espaços de sofrimento. Elas Uhum. precisam buscar as suas potências. E onde estão as suas potências? No seu prazer. É ali A que sua está a sua alegria de viver. alegria, no prazer, na vitalidade. Então, tudo isso tá na biodança, né? A biodança trabalha em 5 linhas, né? Que é a transcendência, que é esse seu contato que você começou a falar, né, na live, que é não com a religião, mas com o espiritual, né? E Essa espiritualidade, então é a transcendência. Você tem a vitalidade, que é justamente essa alegria de viver, né? Você tem a afetividade, porque sem amor, né, fica difícil caminhar na vida. A gente muito. tem a criatividade, essencial, criatividade. E aí eu falo da criatividade aqui
não é você pintar um quadro, ser artista ou escrever um livro. A criatividade aqui é criatividade no seu dia a dia, né? Sim, É você achar os comos diante daquele cenário, né? sim. E a gente tem a sexualidade, que é a última linha, né? Que é justamente essa, que traz justamente essa questão do prazer. A gente tem muita dificuldade também de falar sobre sexualidade, né? Tudo De forma saudável, né? remete, remete a um outro lado, e por isso que a nossa sociedade é tão doentia com relação a isso, né? Trazem aquelas coisas do puritanismo, mas por trás dos panos estão fazendo coisas assombrosas, né? Mas não vamos falar de sexo, né? Não vamos. Se sexo fosse isso, né? Sexo é vida. Para a gente, Exatamente. alguém teve uma relação sexual, pelo menos uma. Nós estamos aqui. Não Exatamente. tem como a gente Exatamente. sair do sexo. Se a gente sair do sexo, a gente não vive mais. Não E tem a vida, sex... né? Exatamente. E Freud, inclusive, foi perseguido por isso, porque ele falou de sexualidade, ele falou de sexualidade infantil. Outro dia, uma amiga minha falou para mim assim: ela tem um filho da idade do meu filho tem 5, ele vai fazer 5 ainda, o amiguinho dele. E ela falou: o meu filho fica com o pintinho duro quando vê um casal se beijando na Televisão. televisão. E eu dei uma bronca nele. Eu falei: você não tem que dar bronca nenhuma. Você vai explicar que não é aquele momento, mas que quando ele crescer ele vai poder fazer isso com a pessoa que ele escolher, não fala, né, com a namorada, já não, com a pessoa que ele escolher. E que escolher ele também. E isso faz parte. Crianças se masturbam, inclusive. A sexualidade ela se torna tóxica quando ela é abafada, ela é reprimida. E aí vai para os fetiches. Aí vai para a pedofilia, vai para os estupros. Você vê a Igreja Católica é repleta disso, dessas coisas. É Exatamente. disso, não se pode nem casar. Então, assim, mas a gente também não vai abrir para isso, porque Vai, cada um vai, vai que vai. outra live Mas sobre isso. então, Jô, assim, eu sempre estimulo então os meus alunos a isso, a buscarem o prazer na atividade. E primeiro, para eu saber o prazer deles, é perguntando para eles, né? Então, como eles estão naquele momento. Antes de iniciar a atividade comigo, sempre acontece uma anamnese, e ali eu tento é, conhecer o máximo possível, né, do que aquela pessoa gosta, do que ela não gosta, justamente para trabalhar em cima dos prazeres que ela possui, né? Então, E trabalho você já viu nessa linha. alguma. Você já teve contato com alunos, por exemplo? Porque eu vejo muito hoje em dia casos de depressão e pânico, né? São casos assim, às vezes, de pessoas que nem me conhecem mesmo, que me acham na internet e já se comunicam falando: estou em crise agora, estou em crise de pânico agora. Ou então, assim, não estou com a menor vontade de viver. Pessoas que já, assim, quando eu falo que não me conhecem, é assim, ou vem psicóloga e já estão tão desesperadas que já estão no estágio máximo da sua dor, que nem tem um vínculo e já pede ajuda, pede socorro, já não é ajuda, porque tem uma diferença entre pedir ajuda e socorro. Você já pegou casos assim que você tratou com atividade física também e viu o resultado? Então, lá na clínica, isso era direto, né? Como a gente trabalhava Uhum. de forma multidisciplinar, muitos casos de depressão, depressão pós-parto, síndrome do pânico, muitos quadros. Trabalhei já com pessoas já, né, com esquizofrênicos, com autistas, e aí a gente vai para essas outras síndromes, né? Mas depressão e síndrome do pânico era muito recorrente, Ju, muito mesmo, sabe? Assim, ansiedade, então, e assim, Uhum. impressionante. Eu sempre pergunto na anamnese, né, se toma algum medicamento, né? E é chuva de fluoxetina, Rivotril, clonazepam.
Isso O esporte era o da vida. básico. Isso É. era o básico da anamnese, né? E, e eu ficava muito feliz, assim, que essas pessoas começavam a atividade física e depois, na outra anamnese, né, que a gente fazia, sempre faz as reavaliações, muitos deles ou pararam de tomar o medicamento ou diminuíram a dosagem. Então, assim, e eles relatavam isso, né? Isso que é o mais legal, eles relatavam. Depois que eu comecei a atividade física, eu melhorei, eu consigo dormir melhor, eu tenho vontade de vir para cá, porque as atividades lá são em grupo. Então, isso era Uhum. mais um motivador, né? Você tá Sim. ali, conhecer outras pessoas, trocar, conversar. Eu tinha um caso de uma senhora, era muito engraçada ela. Ela, no começo, eu não quero fazer atividade física, eu quero ir lá para conversar. Aí eu falei, não, tudo bem, vamos lá, vamos para conversar. E ela chegava, Uhum. levava o bolinho dela, ela era a primeira turma, era 7 horas da manhã. Ela levava o bolinho dela e o café. Ela tomava café da manhã com a gente, porque Ah, ela era sozinha, entendeu? Ela era uma idosa e os filhos já estavam longe, não morava, o marido tinha falecido, né? Então ela tinha prazer de estar ali tomando café da manhã com a gente, né? Com os alunos ali, né? Com a turma dela. E aí ela foi indo até que ela começou a fazer atividade física. É, uhum. e faz até hoje. Isso já tem. Ela foi praticamente uma das minhas primeiras alunas na clínica, né? E ela continua fazendo atividade física. Isso que é legal. Então é isso, é você ter prazer. Ela no começo não tinha o prazer em fazer atividade física, mas qual era o prazer dela? Tomar café da manhã com o pessoal, bater papo. Então é isso, Socializar. deixa ela fazer isso. Quem sou eu para tirar esse prazer dela, né? É, Então tem vários exemplos, vários, não é um só não. Contando um, e mas tem vários. sim. E outra coisa também que eu vejo com muita frequência na clínica são os vícios, né? É, a dependência de relacionamentos tóxicos, a dependência de açúcar, de comida, a dependência de álcool, de drogas, dependência de um modo geral. Você já viu também a atividade física melhorar esse quadro de dependência? A gente até, eu até fiz uma palestra, né, no grupo Ah, A Ilha aí do Governador para mulheres, e algumas eram até não sei, suas alunas, enfim. Fala um isso, é. pouquinho dessa questão, você conseguiu A gente, perceber se elas procuraram para isso? Como é que foi? sim. É, eu sempre gosto dos causos, né? Eu gosto de contar histórias. Até me emociono porque tinha uma usuária lá da clínica, a gente chama de usuária, né, da clínica, e também dependente química, né? Ela fazia uso de cocaína e bebidas alcoólicas em geral, e também se prostituía em virtude desse vício, né? E a gente começou, primeiro ela começou com um trabalho com a psicóloga, né? E aí a psicóloga, ela era jovem, né? Tinha um filho adolescente e tal, estava passando por muitas situações de violência também, pela própria questão da vida que ela estava acontecendo naquele momento para ela. O filho muito revoltado, saiu de casa, né? Uma história bem complexa. E aí ela começou a fazer atividade física comigo. E a gente teve eu falo, uma interação muito legal, sabe? Deu match. Deu match, assim, na relação. E ela no começo é, chegava ela tinha acabado de fazer o uso da cocaína, né? E às vezes ela chegava na clínica assim, né? O nariz ainda escorrendo. E aí ela falava, Fê, eu vim pra cá pra parar de cheirar. Eu posso ficar aqui? E aí eu falava assim pra ela, claro que você pode, mas a gente vai lá no banheiro, você vai se lavar, né? E aí você fica aqui comigo sim.
Então, ela tinha naquele espaço ali um espaço de segurança para ela, De apoio. de apoio. E assim foi um tempo, até que a gente começou depois a fazer alguns combinados, sabe? Normalmente era segunda-feira. Segunda-feira era tenso para ela, porque era domingo, que tinha o baile, que tinha isso, que tinha aquilo. E aí eu falava para ela, olha, amanhã, segunda, é o dia que você precisa me ajudar. Você tem que carregar a mesa lá comigo, você tem que fazer algumas coisas lá. E se você não estiver bem, vai ser difícil. E aí tinha dias que ela deixava de ir ao baile porque ela sabia que tinha esse compromisso comigo lá na aula, Que sabe? legal. Então a gente foi criando esse vínculo, né? E ela ficou um tempo sem usar, depois voltou, porque é um caminho difícil, não é É, fácil, não é nada fácil. Mas a é. gente teve esse vínculo. Então, assim, a gente trabalhava lá muito no aspecto da redução de danos, né? Então, assim, saber que ela passou alguns domingos sem ir ao baile, sem fazer uso das drogas, isso é uma vitória. É uma Com certeza. vitória. Assim, ela ficou um tempo, assim, ela chegou a se internar, ela foi para uma clínica, até era voltada, essa clínica de igreja, sabe, que tem, ela buscou, o filho ajudou ela ficou um tempo lá, aí depois voltou a usar droga de novo. Mas, assim, a gente sabe que é um caminho complicado, né? Mas sim, teve vitórias aí, sabe? Eu acho que é E, importante a gente pontuar isso, né? Não ficar só falando que, ah, não, mas ela não parou. Ela não parou. Tá, ela não não, parou. Mas teve dias mas lá que ela não fez, né? não tem Show. jeito. Ela fez um autocuidado ali, né? Ela se cuidou para não, para poder É, fazer a atividade quem depois. trabalha com dependência química tem que saber que a recaída faz parte da recuperação. Vão haver recaídas. E é só por hoje mesmo. Eu sigo muitos grupos anônimos, eu amo. E é só por hoje, um dia de cada vez. Naquele dia ela conseguiu não ir ao baile. Naquele dia ela conseguiu acordar cedo e te ajudar. E é só por hoje, um dia de cada vez. E você falou de violência. Você também já viu casos assim de relacionamentos abusivos, de relacionamentos tóxicos, onde a pessoa passou a se cuidar mais, ela conseguiu resolver a relação. É claro que é um conjunto, né? Não é assim, vou malhar, vou fazer atividade física, conseguir sair daquela relação. Não é isso, mas você viu já casos que a pessoa pôde se enxergar como Sim, indivíduo, se sim, perceber, perceber o seu corpo, o poder do seu corpo, o poder do seu cuidado consigo mesmo e conseguir transcender, como a biodança fala, aquela questão de abuso, de violência, que eu trabalho muito com relacionamento e eu sim. gosto muito disso. Eu estou querendo saber de você como é que é. Não, já tivemos vários casos, né? Ah, na unidade de saúde a gente recebe muito disso tudo aí, né? Que você acabou de falar. Então, Uhum. sim, já tivemos, teve situações já de marido não permitir que a esposa fosse lá na academia fazer, Hum, né? E aí você ter que entrar ali num consenso. Eu, inclusive, chamei o marido também para participar das atividades. Aí eu pedi para que ele viesse num outro horário, expliquei para ele por quê, que seria interessante, que assim ele ia conhecer outras pessoas e tal. Então, assim, é um caminho, né? É muito individual, né, Ju? Assim, e eu acho que nós, profissionais de saúde, a gente tem que ter esse cuidado, sabe? Esse feeling, assim é, de ver e observar cada história, né? Porque para cada indivíduo vai funcionar de uma forma, né? Então, exatamente. assim, ela ali a gente conseguiu, ele fez um pouco, depois saiu e tal, e ela também ficou um pouco afastada. Mas tiveram casos de mulheres que lá na clínica, a gente, depois de tantos casos chegando, a gente fez um grupo de mulheres. E nesse grupo de Ah, mulheres tinha atividade física, tinha artesanato e tinha bom. psicólogo.
Então, eram encontros semanais que a gente fazia. E, nossa, foi assim, uma rede de apoio maravilhosa para essas mulheres, sabe? Algumas Ai, que... dali conseguiram finalmente, assim, buscaram forças e conseguiram Uhum, fazer denúncias, né? Outras sim. já tinham sido, já tinha separado, ou o marido já tinha falecido, mas foram anos, sabe? Anos de sofrimento, anos apanhando, anos. Então é isso, assim, a gente poder ajudar, sabe? Eu vejo Sim. a minha profissão com esse olhar de poder ajudar nesse ponto. Mas eu sei também que não é todo profissional de educação física que tem o feeling para estar nesse ambiente de cuidado, Sim, entendeu? sim, sim. Tudo bem, tranquilo. Eu só não gosto dos rótulos, entendeu? De achar que todo profissional de educação física está na academia, está voltada para o fitness, tá? Não. A gente está em Nada outros contra, lugares, em mas outros ambientes, entendeu? exatamente, Não, porque eu nada falo contra. isso porque, assim, só agora, com a pandemia, é que o profissional de educação física foi inserido na equipe de saúde. Só É, agora. Foi em 2020, né? E eu já trabalhava no SUS, né? Eu saí da clínica em fevereiro de 2020, mas eu já participava, né, da equipe de saúde, mas isso não era regulamentado. Agora que isso foi regulamentado. Então, assim, a gente tem um caminho ainda aí a percorrer. É. caminho longo, eterno, não digo nem longo, é eterno. Porque a gente está em constante processo de evolução, né? De construção, desconstrução, reconstrução, desconstrução. A vida é assim. Fê, eu Verdade. queria que você falasse aonde você trabalha, queria que você desse seus contatos, como é que a gente faz para te encontrar no Face, no Insta, WhatsApp, enfim. E eu vou também deixar aqui. Aliás, deixa eu só agradecer a todos que estiveram aqui, em especial ao Ian Piorno. Ele fez uns Ah, comentários maravilhosos. Ian Assim, é um querido amigo meu. Tem um pessoal é, aí, ó, Claudinha, que é minha aluna, Regina, aluna também. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que eu possa dar um. olha, o Ian te fez uma pergunta interessante. Se já perguntaram se você vende whey protein. Ah, já, se eu vendo anabolizante, vai. É. Mas, a Mas não propósito, você agora não. vende? Isso Tô na época que eu brincando. trabalhava em academia. Lá na clínica, não. Na época que eu trabalhava em academia, sim. É. Fernanda, se você vende, você deixa aqui também seu contato. Tô brincando. Então, atualmente eu estou somente com aulas de personal trainer, né? Então, eu faço aulas por videoconferência, né? Diante desse quadro aí que estamos, né? Eu abri meu espaço também aqui na minha casa, que fica na garagem. Então, aulas presenciais tem aqui no meu espaço, que fica na Ilha do Governador. Aula por videoconferência aí, para o Brasil e o mundo, né? Eu tenho alunos que estão lá que viajaram, eram meus alunos presenciais e agora estão no Rio Grande do Sul, então continuo dando aula para eles por vídeo. É que os prós e contras, né, desse processo aí de informatização, dessa rapidez aí, a gente Ai, consegue estar é aquilo que a junto. gente falou, da criatividade. Criar é isso. Criatividade, isso, Ai, criar. tem que É ser. os Ai, pomos, né? No não tem começo não tempo. foi fácil, não, tá, Ju? No começo da pandemia, eu relutei pra caramba pra esse negócio aqui, de tela. Porque a pessoa gosta de um contato, entendeu? A pessoa gosta de um abraço, É né? porque é Aí novo, né? foi Tudo que é novo difícil. assusta. Foi difícil, mas agora tá mais tranquilo. Então, eu dou aula presencial, faço por vídeo e também tenho o personal home care, que eu faço atendimento em casa. Levo todo o Ótimo. material, e faço atendimento a essas pessoas. Participo também de um projeto social de limpeza da praia aqui perto da minha casa, que é o projeto Barão Vive,
E lá eu dou aula de alongamento e meditação. É um projeto gratuito que Que agora delícia! não está acontecendo porque as praias estão interditadas, mas toda quarta e sexta, 7 horas da manhã, eu estou fazendo a live aqui com alongamento e meditação. E está sendo Que ótimo. O pessoal está delícia! adorando. Fê, eu vou pedir para você deixar os seus contatos aqui embaixo. E os meus eu já coloquei aqui, meu WhatsApp, meu Instagram. Quem precisar também de alguma orientação com relação à terapia, pode me procurar também. Eu costumo fazer um trabalho sempre também multidisciplinar, com psiquiatra, com neuro. Eu, né, psicóloga, você, eu tenho Nutri. Eu quero fazer uma coisa que dê para englobar até com a espiritualidade mesmo, no seu caso da a meditação, não deixa de ser uma transcendência, uma busca espiritual, porque espiritual não é só aquilo, vou para a igreja, vou rezar, vou orar, não. É transcender. Enfim, eu quero fazer um trabalho realmente voltado para a saúde, para o bem-estar. Então, quem precisar também, meus contatos estão aqui. E deixa seu contato, Fê, porque daqui a pouco também vai, vai cair a Acho que eu conexão. já botei aqui, mas eu não sei fazer esse negócio. É só escrever isso? Eu escrevi Ah, aqui. tá fixado aqui, ó. O meu eu fixei, vou tentar fixar o Não sei seu. fixar esse negócio, não, Ju. Ensina aí como é que é. Não sei fazer isso. Obrigada, Mônica. Deixa eu A fixar Mônica é aqui. uma fofa, minha amiga. Olha, Ah, o olha, meu gente, ficou. ó, tem aqui também o Jorge, que faz organites. Cadê? Jorginho. Jorge Fixei também, o seu. Ah, maravilhoso. Ele participa também das lives. isso aí. O telefone da Fernanda é 2198-122-7981. @fefluir. E o meu é Ai, gente, 21. olha só, a minha sobrinha tá na live. Ai, meu Deus. Fala, Ju. Julinha. Um beijo. E o meu é 2199-574-3980, @psi Juliana Viegas. E Fê, amei, muito obrigada. Vamos ter outras. Sei, adorei também o Vamos seguir. bate-papo, matar a E quando isso saudade. tudo acabar, vamos marcar outra viagem. Ah, por favor. Vamos fazer o cruzeiro. Vamos já planejar, imaginar a nossa vida sem Covid. Todo mundo vacinado. Ai, todo E, mundo livre. e legal a gente Feliz. falar assim um pouquinho, né, para que as pessoas assim tenham mais fluidez na vida, sabe? Isso. Mais Mais tranquilo. tranquilidade para enfrentar o dia a dia e que a gente possa ter mais criatividade. Que a gente não fique nessa de ficar resistindo às coisas. A gente está numa Exato. situação atual que não dá para a gente ficar brigando com A ou B ou C ou D, né? O que importa agora no momento é a nossa vida. É o bem Isso. mais precioso, é a vida. Então, que a gente possa preservar esse bem. E se para preservar esse bem a gente precisa agora, no momento, não estar saindo, não indo a fazer aglomerações, então que a gente faça isso pela nossa vida, né? Que é Exato. o bem mais importante. Porque eu Não acredito muito existe. que a gente cuidando, né? Quando a gente está bem, cuidando da gente, a gente consegue cuidar do outro, né? Sim. Então, que a gente possa respeitar aí e ter tranquilidade que isso vai passar. É isso que você falou, Ju, vai passar, entendeu? Tudo Só que passa na vida. a gente precisa ter paciência. A gente estava muito no pique, naquele pique de que a gente comanda tudo, que está tudo sob controle. E aí vem o universo para mostrar, queridos, vocês não comandam bagaça nenhuma, né? Nada. Então, fica tranquilo, faça o que for possível, né? Não queira dar o passo maior que a perna, se respeite, respeite seu corpo Olha, e vamos Fê, que vamos. faltam 25 segundos, vai cair, mas gratidão, adorei, adorei. Vamos marcar Beijo, outras, tá? E beijo, valeu, gente. galerinha. Adorei. O pessoal que te segue, é muito fofos e muito simpáticos, adorei. Lindos. Muito querido. São maravilhosos todos.
Obrigada mesmo, Ju, pelo convite. Eu que agradeço, tá?